paz, igreja. E hoje estarei falando um pouco sobre Eva. Eva foi a primeira mulher da humanidade. Ela foi criada por Deus a partir de uma das costelas de Adão para que fosse sua companheira. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 20 ao 22, fala sobre isso. Eva foi a mãe de Caim, Abel, Sete, entre outros filhos que a Bíblia o nome não menciona. Queria falar também sobre o significado do nome de Eva, mas antes de falarmos sobre o significado, vale a pena falar também que Adão declarou que ela seria chamada de varoa, ou mulher. Essa palavra traduz o hebraico, que significado está relacionado ao fato de que do varão ela foi tomada. Lá em Gênesis, capítulo 2, do versículo 23, também fala sobre isso. Um fato curioso, igreja, que me chamou muito a atenção foi que somente após a queda do homem, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, que Adão chamou sua mulher de Eva. Fala sobre isso lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 20. Considerando tudo isso, o significado do nome Eva é bastante discutido. O grande problema é que não se sabe o idioma original do nome dela. Isso faz com que o significado exato do nome seja incerto. No entanto, é aceito que o nome Eva é do hebraico, significa vida, a que dá vida, ou vivente, isso no sentido de que ela é a mãe de todos os vivos. Agora eu gostaria de falar mais sobre a vida de Eva, mas a Bíblia não traz muitos detalhes sobre a vida dela, por isso não sabemos muito sobre ela, além do que é informado lá em Gênesis. Eva é mencionada pelo nome apenas 2 vezes em todo o Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 20 e no capítulo 4, versículo 1. E a palavra mulher é a mais utilizada para se referir sobre ela. Após o nascimento de Sete, existem apenas algumas referências sobre ela na Bíblia. No Novo Testamento, ela é citada por Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. O que se sabe é que Eva foi tentada pela serpente e não conseguiu resistir a essa tentação. Dessa forma, ela também serviu como instrumento pelo tentador, para fazer com que Adão comesse do fruto proibido por Deus. Dessa atitude foi uma desobediência da palavra de Deus e resultou na entrada do pecado no mundo. Por causa da desobediência do primeiro casal, toda a humanidade foi lançada num estado de rebelião e desobediência contra Deus. Por conta do seu pecado, igreja, Eva foi castigada por Deus a ter o trabalho de parto acompanhado por grande dor. Além disso, ela também passaria a ser dominada por seu marido. Antes mesmo do pecado, a mulher já era subordinada ao homem, porém a liderança do homem era boa e moralmente pura. Depois do pecado, essa liderança passou a ser moralmente corrompida, fazendo com que muitas das vezes a subordinação da mulher fosse custosa e sofrida. Bom, igreja, foi isso que eu aprendi com a Eva. Foi muito bom estudar a história dela, né? Mesmo que a Bíblia não menciona muito sobre ela, assim como eu vi aí nos capítulos, né, que eu tenho passado para vocês, foi o que eu consegui tirar do estudo que eu fiz da parte de Eva. Mas eu consegui tirar um aproveito disso e consegui aprender que, assim como Eva, né, a gente não cometa os mesmos erros que ela. Que para mim foi fundamental, que foi ela não ter ouvido a voz de Deus quando ele disse para ela que não mexesse, que não tocasse, né? E assim Deus tenha falado várias vezes comigo ou com você, para não fazer aquilo que não agrada a ele, e lá na frente a gente acaba cometendo erros e se perguntando por que a gente está passando por aquilo. Mas muitas vezes é porque Deus tem falado pra gente não fazer, e mesmo assim a gente não dá ouvido a Ele. Só dá ouvido àquilo que a gente quer, no momento que a gente quer e na hora que a gente quer. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe a todas e fiquem com Deus.